Oi, pessoal. Então, resolvendo o primeiro exercício que tá lá nos slides, tá? Que era o desafio de descobrir o que o método faz. E são métodos, todos eles recursivos. Então, eu já tinha mostrado para vocês em uma aula antes, e isso é passado nos slides, mas de uma forma um pouquinho mais simplória, como é que a gente pode fazer um teste de mesa de um método recursivo para entender melhor o que ele está fazendo. Então, eu vou executar esse método com o parâmetro 5, tá? Para representar o número que eu estou esperando receber aqui para o parâmetro. O meu método ele tem como condição de parada se o parâmetro for igual a 0. Né? Observem que é a única vez em que ele não faz uma chamada para ele mesmo. É a única vez onde ele retorna um resultado mesmo. Né? Ele não se desvia de novo para o começo dele. Como o meu número não é 0, eu passei o número 5, então ele vai dizer que o resultado dessa função passando 5 é o próprio 5, número, mais uma chamada para a função passando o número menos 1. Então, função passando 4. O que também é uma coisa que a gente não tem solução. Então, a gente vai ter que fazer esse processo de novo. Função passando 4. Não vou atingir a condição de parada, porque o parâmetro não é 0. E aí, o resultado de função passando 4 é o próprio número, 4, mais função passando 3. E assim, a gente vai fazendo, até que a gente consiga atingir a condição de parada. F de 2, F de 2 é 2 mais F de 1, F de 1 é 1 mais F de 0, e aí finalmente a gente chega no F de 0, que é onde ele vai cair nesse if aqui. Ou seja, ele não vai mais dizer que o resultado dele depende de uma outra execução passando outro parâmetro. Ele diz que o resultado disso aqui é 0. Como a gente tem essa questão de recursão, a gente volta um pouquinho mais. Quando a gente tem uma chamada de um método, primeiro o meu código ele é desviado para executar esse método e depois ele volta e continua da onde ele parou. Né? Ou seja, todos esses returns aqui, eles estão pendentes, porque antes de ele conseguir retornar, eu mandei ele de volta para o começo dele mesmo. Então, ele não conseguiu fazer esses returns. Ou seja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 returns pendentes por acontecer. Um esperando o resultado do próximo, no caso, o resultado vir para ele poder somar com o número e aí fazer o return de novo. Logo, esse f de 1, agora ele vai conseguir fazer o return, porque agora ele vai receber o resultado de f de 0. Ou seja, ele vai dizer que o resultado dele é aquele 1, mais o 0, que era o resultado do que ele estava esperando. Logo, f de 1 é igual a 1. Ok, agora que eu tenho o resultado de f de 1 e ele fez return, eu vou conseguir fazer esse aqui. 2 mais o resultado de f de 1, 3. Mesma coisa, o anterior estava esperando o return do f de 2 acontecer para ele poder fazer a soma e fazer o seu próprio return. Então, 3 mais o resultado do outro, 6. Mesma coisa aqui, 4 mais 6, 10. E o último, que foi quem desencadeou tudo, vai conseguir finalmente gerar o resultado com 5 mais o 10, que está vindo acumulado de todas as minhas outras execuções, e fecha 15, que é o meu resultado final. Ou seja, esse método, ele está fazendo um somatório de 1 até o n, que é o meu número que eu estou usando por parâmetro.